Agora a nossa conexão é internacional. Vamos conversar com o Dr. Salvador Gulo Neto, direto de San Diego, na Califórnia. Dr. Salvador Gulo Neto é formado em medicina pela PUC-RS, em 1996. Especializou-se em cirurgia digestiva e transplante de órgãos abdominais. Concluiu mestrado e doutorado na mesma instituição, onde é professor da Escola de Medicina da PUC-RS e preceptor de residência em cirurgia geral e do aparelho digestivo do Hospital São Lucas da PUC. Ele é pós-doutor em segurança do paciente pela Escola de Enfermagem da San Diego State University, na Califórnia. Lembrando que o Dr. Salvador representa Safety for Me e também o serviço de telemedicina do Dr. Chat, parceiros da rede de convênios GBOX, rede de benefícios e vantagens que podem ser usufruídas por toda a família dos clientes GBOX. Doutor Salvador, direto conosco. Bem-vindo, doutor Salvador Gulo Neto. Uma alegria tê-lo conosco. Doutor Salvador, nos dê um panorama da Covid-19 no mundo, as campanhas de vacinação, quais os países que estão mais avançados. O senhor está enxergando um horizonte positivo para frente, doutor? Então, Apel, sabes que eu sou um eterno otimista. Primeiro, agradecimento, né, de estar aqui mais uma vez contigo, podendo falar contigo com esse teu público maravilhoso, né? A gente tem avançado, Apel, a gente tem avançado em vários países, né? Alguns países da Europa estão avançando, o Canadá também está avançando com a segunda dose. O que me preocupa são fenômenos como o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente atingiu praticamente um teto de vacinação. E olhando os Estados Unidos como um todo, né, nós temos aí uma vacinação um pouquinho superior a 50% da população vacinável, em torno de 51,5%, com uma variabilidade bastante importante de estado para estado. Tem alguns estados em que o estímulo à vacinação, as pessoas acreditam mais na vacinação, e aí a coisa chega até 70%, 75%, como aqui onde eu estou vivendo, que é na Califórnia, né? Existem alguns estados como no Alabama, como no Mississippi, e que os índices de vacinação eles são muito inferiores, porque existe toda uma campanha contra a vacinação, né? Então, nós chegamos a atingir nos Estados Unidos como um todo um índice de 35% a 40% da população que não acredita na vacina Apple. Isso, para nós, nos preocupa muito, né? E, nesse sentido, eu vejo o Brasil super bem posicionado, Apple, porque nós temos um histórico muito longo de campanhas de vacinação, né? Nosso Programa Nacional de Imunização, ele inicia lá em 1973, e o povo brasileiro, tu sabe, ele gosta de vacina, ele conhece vacina, ele usa vacina há muitos anos, né? Nós somos o campeão mundial de programas de vacinação, né? E o reflexo disso, a gente tem hoje, onde a gente tem menos do que 10% da população brasileira é contra a vacina ou está preocupada em não se vacinar, né? Isso tem um desdobramento na sociedade muito importante, Apple. Olha que interessante esse fenômeno. Nos Estados Unidos, que começou muito antes a vacinação, a gente está tendo alguns picos, algumas cidades estão tendo surtos da variante Delta, justamente porque tem muita gente que não está vacinado. Ah, entendi. No Brasil, a gente também está tendo algumas cidades que têm a variante Delta, mas assim, a probabilidade de nós atingirmos a imunidade de rebanho, a chamada imunidade de rebanho, que tem que atingir em torno de 70%, 75% da população, no Brasil, ela é maior. Nós já estamos na frente no Brasil dos Estados Unidos, por quê? Porque tem esse bom entendimento da população em relação à vacinação. Isso é uma coisa muito boa, e eu imagino que em pouco tempo, aí, se a gente manter esse ritmo de vacinação que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil, São Paulo, eu ouvi a comemoração ontem de que São Paulo atingiu a primeira dose em 100% dos vacináveis, né? Rio Grande do Sul, aí ontem ainda havia uma entrevista do secretário Mauro Esparta, de Porto Alegre, comentando aí que no final de semana devemos estar vacinando as pessoas com 20 anos de idade e menos, né? Já para a próxima semana, eventualmente, ter completado pelo menos a primeira dose em toda a população vacinável acima de 18 anos, né? Então, tu vês que tem um fenômeno, tem um ajuste que está acontecendo, e nesse caso, acho que nós, brasileiros, estamos muito bem
Se não faltar vacina, e a gente espera que não falte vacina, em muito pouco tempo a gente espera chegar na imunidade de rebanho aí no Brasil. O ministro da Saúde disse hoje que talvez seja provável que os idosos, os primeiros a se vacinarem, que se vacinaram, precisem fazer uma terceira dose. Como é que o senhor enxerga isso? Essa é uma grande possibilidade, né? Estamos aprendendo isso, Apple, né? A gente não tem muito bem certeza, né? Mas existe a possibilidade, o ministro Queiroga, ele salientou a possibilidade de fazer uma terceira dose para os grupos de risco, principalmente os pacientes mais idosos, e também para os profissionais da saúde que estão mais expostos, né? Isso. Existem alguns lugares que já estão testando isso, como o Chile, por exemplo, né? Então, essa é uma possibilidade, e como já havíamos conversado em outros momentos, é importante que o nosso telespectador entenda que tudo isso nós estamos aprendendo, né? Lembra aquela figura de linguagem que eu usei, que é trocar o pneu com o carro andando? A gente não tem a certeza dos dados ainda, né? Claro. Então, nós vamos aprender isso com o caminhar, né? Eu, pessoalmente, acho que a terceira dose ela parece ser uma estratégia interessante, porque já temos alguns estudos que mostram que ao longo do período a gente vai diminuindo a titulação de anticorpos, ou seja, precisa de o que o americano chama de boost, né? Seria aquela dose de reforço, né? E se a gente fizer um paralelo, Apple, com outras doenças, como doenças virais aí a gripe, né, o influenza, o que acontece? A gente precisa fazer vacinação a cada ano, né, até para pegar algumas variantes e outras formas. Então, eu acho que é uma possibilidade real de que a gente coloque no nosso calendário vacinal a vacina do Covid. Mas ninguém tem essa certeza ainda, Apple, né? Isso é uma tendência, eu te diria, mas a gente não dá para bater o martelo e dizer que isso é que vai acontecer. Nós temos tido casos aqui, e um muito próximo a mim, o doutor Pedro Westphalen, nosso deputado federal, médico, que fez as 2 doses da AstraZeneca e pegou o Covid, foi entubado na Santa Casa. Felizmente, graças a Deus, sobreviveu. E outros casos de amigos, que também sabem de outras pessoas que precisaram ser entubadas. Quer dizer, parece que as pessoas com mais idade, não é o caso do doutor Pedro, que regula comigo, mas parece que quanto mais idade, menos capacidade, o sistema imunológico me parece mais frágil das pessoas idosas. É isso mesmo, doutor Salvador? É exatamente isso, Apple. A gente, ao longo da vida, o nosso sistema imunológico ele vai perdendo a capacidade de reagir, né? Então, nós tivemos recentemente aí, por exemplo, o Tarcísio Meira, que havia sido vacinado, né, com as 2 doses, sim. E, se eu não me engano, ele estava na faixa dos 85 anos, né? 85. E infelizmente, acabou falecendo, foi a ventilação mecânica, faleceu, né? E a gente sabe que a vacinação, Apple, ela não é 100%. Claro. Tá? Isso é uma coisa importante. Mas a gente sabe que sem a vacinação é muito pior. Perfeito. E isso é que as pessoas têm que entender. Esses dias eu postei nas minhas redes sociais um gráfico que mostrava aqui da população de San Diego, que a gente teve um crescimento aqui nessas últimas semanas, a gente teve um crescimento no número de casos, aqui na Califórnia como um todo, né? Em especial no município de Los Angeles, mostrando que mais de 95% dos casos hospitalizados eram em pacientes não vacinados. Entenda isso, né? E, da mesma forma, os óbitos e os pacientes que iam para ventilação mecânica, na sua grande maioria, esmagadora, acima de 95%, 98%, eram não vacinados, tá? Então, essa mensagem de que a vacina não funciona, ela é errada. A vacina, ela funciona sim, ela funciona muito bem. Todos os tipos de vacina, Apple, essa coisa de sommelier de vacina, eu quero usar a AstraZeneca, eu quero usar a Pfizer. Gente, do ponto de vista de saúde pública, a vacina boa, eu já disse isso para ti também aqui no teu programa, vacina boa é vacina no braço. Todas as vacinas dão uma cobertura boa, né, e todas elas diminuem a gravidade e aumentam a nossa chance de sobrevivência caso a gente tenha o Covid grave, né? Então, gente, a mensagem é: não escolham vacina, façam as 2 doses, se tiver a oportunidade de fazer uma terceira, façam também, isso não tem problema nenhum. Excelente. Doutor Salvador Gulo Neto, nosso correspondente internacional, nosso consultor internacional na área da saúde. Muito obrigado pela participação conosco. Uma boa e abençoada semana, doutor Salvador. Para vocês também, Apple, é sempre um prazer participar aí. Um grande abraço, se cuidem, tomem vacina, usem máscara e vamos à luta.